Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Então podemos começar, não é? Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Marta Moitinho Oliveira. São José Almeida. Sónia Sapajo. E eu sou Helena Pereira. Estamos a gravar ao início da tarde do dia 9 de dezembro. Em cima da mesa temos 2 temas: as listas de deputados do PSD e a chamada limpeza que os críticos tanto temiam, e a demissão do Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na sequência de um atropelamento mortal em junho pela sua viatura oficial. Vamos começar pelo PSD, Marta, começo por ti. Todos os cabeças de lista escolhidos por Rio são seus apoiantes, isso já sabemos. Houve uma reunião do Conselho Nacional, Rangel queixou-se de que não houve um sinal construtivo da parte da direção e o presidente do partido desafiou os jornalistas a encontrarem os rangelistas nas listas, dizendo que eles lá estavam. O que é que te parece? Houve ou não houve o sinal de unidade? Bem, o que me pareceu foi que Paulo Rangel acabou por dizer uma coisa que normalmente acontece nestas circunstâncias. Era natural que o opositor acabasse por não ficar extremamente satisfeito com as listas que foram feitas. Mas também ouvimos Paulo Rangel dizer que logo nesse mesmo momento em que falou da questão das listas, que está convencido que o PSD vai ganhar as eleições e, portanto, o que me pareceu foi que Paulo Rangel quis assinalar aquilo que é habitual num adversário interno, mas não perdeu demasiado tempo também com isso. Partiu Quis para seguir a em parte, frente. Quis seguir em frente. Quis seguir em frente, até porque ele passou para essa parte e começou logo também a pôr um bocadinho de pressão relativamente ao congresso que vai acontecer no fim de semana de, se não me engano, 18, 19 de dezembro, e que dizer que o partido tinha que ter já um programa eleitoral e que ele devia ser lançado ali nesse congresso, deixando ali um bocadinho o desafio de que Rui Rio faça aquilo que na verdade ele acabou por prometer durante as eleições internas do partido, que era ser um verdadeiro adversário no candidato a primeiro-ministro e, portanto, começar ali a marcar território com um programa com medidas concretas. Portanto, pareceu-me que a questão das listas foi rápida de resolver, relativamente rápida de resolver, foi uma questão interna. Para além disso, pelo que foi noticiado, os valores de aprovação das listas completas não foram muito diferentes daqueles que têm sido noutros momentos. As listas foram aprovadas com 71% dos votos do Conselho Nacional. Foi ligeiramente abaixo da última vez, mas muito ligeiramente, não é? Sim, e portanto não há assim tanta diferença até relativamente ao momento anterior. Portanto, pareceu-me só que Paulo Rangel quis assinalar isso, mais nada. Não parece que vá ser um problema interno. Mas houve uma grande renovação, pelo menos, das listas. São José, sabemos outra coisa, que Rio achava uma boa ideia fazer-se uma coligação pré-eleitoral com o CDS, mas esta acabou por não avançar porque sabemos também que a Comissão Política tinha muitas pessoas que eram contra. O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, já se queixou, dizendo que Rio quer estar mais próximo de Costa do que de Sá Carneiro. Achas que o CDS ficou aflito com esta decisão do PSD? O CDS está em maus lençóis, não é? Portanto, de facto, se conseguisse fazer uma coligação pré-eleitoral, até negociando com algum critério o número de deputados eleitos que teve em 2019, seguindo esse critério que era normal, seria altamente beneficiado, porque tudo indica, ou seja, todos os estudos de opinião indicam que o CDS vai ter um resultado eleitoral bastante mais baixo do que em 2019, que já foi baixo, já foi o pior, e agora arrisca-se até, porventura, eleger um deputado apenas. E, portanto, é evidente que o CDS está aflito e que seria ideal para a direção atual do CDS conseguir a coligação. Mas é precisamente pelo
o desgaste que o CDS apresenta nas sondagens, que eu penso que a Comissão Política e que membros da Comissão Política optaram por deixar cair a hipótese de coligação, porque de facto não fazia muito sentido e seria estar a valorizar de uma forma excessiva a importância do CDS. Quanto à frase do que está mais perto de Costa, do que de Sá PS Carneiro, de não é? Costa do que de Sá Carneiro, eu acho isso uma daquelas botadas que se dizem. Porque se a direção e o líder do CDS conhece bem a história política do PSD e do CDS naquela altura, e a história política de Sá Carneiro até 78 tentou por todos os modos, maneiras e feitios pressionar quer Mário Soares, líder do PS, que era primeiro-ministro, a ser vice-primeiro-ministro e entrar no governo, e a pressionar o próprio Presidente da República, General Ramalhianos, para que impusesse a Mário Soares que o PSD fosse para o governo para ser vice-primeiro-ministro. O líder do CDS não se deve lembrar dessa história, não é? Pronto, porque como quem sabe, quem conhece a história do PSD, sabe que Sá Carneiro tinha assim, sentia-se imbuído de um espírito de ter um direito natural a ser primeiro-ministro, que depois foi, porque tinha sido o líder da ala liberal na Assembleia Nacional e, portanto, achava que devia ser um dos principais decisores da construção da democracia. Quando Sá Carneiro percebe que nem Soares nem Yanes lhe dão o que ele quer, ele inventa, cria, AD. propõe a Freitas do Amaral e a Gonçalo Ribeiro Teles a criação da AD em 78. Portanto, Rio está bastante próximo de Sá Carneiro, ou pelo menos à primeira fase de Sá Carneiro, que era ter entendimentos até de governo com o PS. O PS. Continuando no governo. Deixa-me só dizer uma Sim. coisa em relação a isto e à coligação. Eu acho que é muito fácil perceber que o CDS quisesse esta coligação. É um bocadinho mais difícil perceber que o PSD a quisesse, porque o CDS representa muito pouco. Mas eu acho que a razão porque o PSD, ou pelo menos Rui Rio, podia desejar esta ligação, esta aliança com o CDS, tem a ver com o facto de se estar a criar uma dinâmica interna no PSD de um grupo que acredita que pode ficar empatado com António Costa. E o que Rui Rio acredita é que os 1, 2%, 3%, não sei, que o CDS lhe pudesse dar, podiam servir para ficar à frente nas eleições. E acho que era apostar nisso que Rui Rio queria a ligação ao CDS. Provavelmente não conseguiu passar essa mensagem para dentro do próprio partido e acaba por não se concretizar. Uhum. Não chegou a levar sequer a ideia a votos, porque se calhar perdia, não é? Então, Uhum. foi melhor assim. Continuando nesta questão do governo, entretanto, esta semana há mais 2 dados curiosos, que é o PAN a disponibilizar-se para ir para o governo e qualquer que seja, à direita ou à esquerda, e na entrevista que esta quinta-feira dá ao público o presidente da Iniciativa Liberal, a Iniciativa Liberal também o admite, mas neste caso num governo de direita. Temos aqui 2 partidos pequenos que podem crescer e que podem também mudar o xadrez pós-eleições, ou não? Podem. E aliás vai ser muito interessante ver como é que isso se vai depois coadunar a seguir às eleições com os resultados. Mas eu, do lado do PAN, a surpresa não é muito grande, porque eu tenho a ideia que o PAN já tinha dito isto nas anteriores eleições, disponibilizando-se mesmo para ir para o governo, que é uma coisa que não faz a Iniciativa Liberal. O que a Iniciativa Liberal diz é que viabilizaria um governo ou apoiaria um governo sem precisar de ir para uma espécie de geringonça à direita, enfim. Hum, eu acho que quem abriu a porta a este leque de possibilidades de alianças muito maiores, foi o próprio António Costa, quando disse que estava disposto a aceitar
ou a aceitar outros apoios, não é? Que podia desta vez também negociar com o PSD ou com a esquerda. Foi ele que começou a abrir, este novo xadrez, como tu disseste, abrir a porta a este novo xadrez. E isso de facto muda, uma série de coisas e fez com que os partidos se começassem a situar, no tabuleiro. O que eu acho engraçado é que, em relação à iniciativa liberal, o que eu acho é que este partido pode vir a beneficiar, nesta proximidade com o PSD, daquelas linhas vermelhas que se estabeleceram com o Chega. Portanto, o PSD não quer nada com o Chega, portanto, a partir desse momento valoriza, o resultado que a iniciativa liberal pode vir a ter, e também o CDS, obviamente. Agora, eu não estou certa de que esta posição de força da iniciativa liberal se venha a concretizar. Acho que eles vão ter melhores resultados, sim, tudo faz crer que sim. Não sei se vão conseguir ter uma posição de força assim tão grande, de maneira a serem eles a viabilizar um governo. É, Seja como for, também já houve um ensaio disto nos Açores. Portanto, exato. vai ser muito curiosa a nova Assembleia da República que sair com estes partidos que tinham um deputado em 2019, tiveram um deputado em 2019 e que agora têm muito mais ambição, não é? De facto, de Bom, a repente iniciativa liberal quer passar de 1 para 5. exatamente, 5 é substituir-se ao CDS, não é? Que é trocar posição com o Completamente, sim. CDS. Veremos se isso é possível, mas de facto, se isso acontecer, se a Iniciativa Liberal, se Chega, se enfim, a Joacine sairá do Parlamento, mas o LIVRE vai concorrer. Se conseguirem, reforçar o seu poder, isto pode ser como é que dizia o nosso presidente, pode ser um Um berbicacho ainda berbicacho. maior do que o presidente estava a prever. Exatamente. Esta semana também, 6 meses depois do trágico acidente na A6 que envolveu a viatura oficial de Eduardo Cabrita, conheceu-se a acusação e os pormenores do que aconteceu naquele dia. Marta, o ministro demitiu-se nesse dia, no dia em que foi tornada pública a acusação, mas deixou claro que não o fizera antes porque António Costa não o quis. Então pode-se dizer que foi uma saída completamente inglória para Eduardo Cabrita? Para Eduardo Cabrita parece-me que sim, porque nós na altura recuperámos, quando foi esse dia, recuperámos um texto que já tínhamos feito anteriormente sobre as polémicas que tinham envolvido Eduardo Cabrita e que tinham até justificado pedidos de demissão do Ministro da Administração Interna e elas somavam 8 polémicas que geraram pedidos de demissão. O que mostra que, e todos bastante acentuados e que foram questões que obrigaram o Primeiro-Ministro várias vezes a ter que vir a terreno a falar sobre o seu ministro e defendê-lo. E, portanto, o que pareceu pelo menos foi que portanto, a decisão da saída de Eduardo Cabrita, independentemente dela ser combinada ou não combinada exatamente naquele momento, ela aconteceu se calhar um bocado tarde demais, tanto é que Eduardo Cabrita não vai ficar sequer nas listas do PS, e era uma pessoa que estava nas listas do PS há vários anos, pelo distrito de Setúbal, e portanto é um afastamento total agora de Eduardo Cabrita da cena política nos próximos tempos. Não sabemos exatamente o que é que fará, se fará alguma coisa que tenha uma visibilidade pública, mas parece um afastamento assim acentuado. Portanto, em termos de imagem para ele, eu acho que acabou por ser tarde demais para ele, devia ter sido antes. Por outro lado, há aqui outra questão que é a forma como o Primeiro-Ministro foi gerindo isto, porque o que agora veio a público foi que ele teria pedido para sair mais cedo, mas o que nós ouvimos nos últimos meses foi sempre o Primeiro-Ministro a elogiar fortemente Eduardo Cabrita, a defendê-lo sempre, e a recusar que houvesse uma remodelação, e agora parece que afinal havia uma remodelação e, portanto, dá um bocado a sensação que aquilo que nos vão dizendo vai sendo adaptado à medida do interesse do momento e das intenções que Sim, mas cada um dos players tem, não é? é interessante que os próprios intervenientes políticos a pouco e pouco vão-nos ajudando a reconstruir aquilo que se passou, não é? Porque Eduardo Cabrita, na declaração que faz, coitado, que parece quase em jeito de desabafo, diz praticamente: eu por mim já tinha sido antes, por mim eu tinha sido logo. Não é? Acaba por comprometer um pouco tudo aquilo que o Primeiro-Ministro disse antes, não é? Mas eu também penso que ele teve que
digamos assim, safar-se um pouco daquilo que lhe aconteceu, não é? Diz, Não Sónia. sei se terá conseguido. Eu ia só dizer que isto já aconteceu um bocadinho antes com a Constança Urbano de Sousa, se bem se lembram, que ela na altura dos incêndios, quando finalmente é Uhum, remodelada, uhum. ela passa precisamente a mensagem de que já tinha tentado sair várias vezes antes e não conseguia. Portanto, o que eu acho é que António Costa cria assim uma espécie de ministros para-raios, que quando estão debaixo de fogo parece que só existem eles Que e lhe dá salvam jeito. todo o resto do governo que continua a fazer o seu papel. Há assim uns ministros para-raios que depois rapidamente passam escorraçados, não é? Porque foi o que Uhum, aconteceu agora de manhã. O Eduardo Cabrita era um passageiro e à tarde era menos um ministro no governo, não é? exatamente. Portanto, São É uma José, sim. lição a retirar para quem agora for convidado e Aceitar, eventualmente sim. sim, pensar bem. agora É pronto, melhor sair agora logo, é melhor sair É melhor logo. pensar bem como é que vais gerir isso. a pasta foi uma prenda dada à ministra agora da Justiça. São José, ia-te perguntar se concordavas com a Sónia, nos ministros, nessa estratégia de ministros para-raios, e lembrar também que Francisca Van Dunen, que fica com a pasta da Administração Interna, que acumula a ministra da Justiça, já tinha admitido também ao público que estava combinado de sair numa remodelação que Costa iria fazer depois do fim da presidência da União Europeia, ou seja, em julho, no verão. O primeiro-ministro na altura negou que estivesse prevista uma remodelação, mas agora afinal, mais uma vez, percebe-se, por palavras dessa ministra, que era isso que realmente estava em cima da mesa. Portanto, mais uma vez, isto tudo vai dar a António Costa e a ele não saber gerir bem os momentos para fazer remodelações? Não creio que seja António Costa não saber gerir. A remodelação do depois da presidência da União Europeia estava prevista desde que o governo tomou posse. O governo foi feito com um modelo precisamente para isso. Com a pandemia, essa remodelação foi atrasada e estava prevista, como o primeiro-ministro também já assumiu, que tinha atrasado a remodelação e que estava prevista para depois do orçamento. Entretanto, não é feita porque o orçamento foi chumbado. Agora, eu não sei se António Costa podia deixar Eduardo Cabrita sair do governo antes. Porquê? Porque Eduardo Cabrita tornou-se, por uma série de circunstâncias e até pela sensibilidade da pasta que ocupava e pela proximidade política que tinha e que tem com António Costa, tornou-se uma espécie de bombo da festa do governo, um para-raios, não seja, Sim, portanto, era um sim. saco de boxe em que toda a oposição batia e pedia a admissão. Se Costa o demitisse nessas circunstâncias, estaria a fragilizar-se no sentido em que estaria a ceder à pressão da oposição. Nenhum primeiro-ministro quer fazer isso e tenta não o fazer. Só que há um momento em que se atinge o limite, que é quando é feita a acusação ao motorista. Ainda por cima, há aqui um fator que para mim é estranho. Eu conheço há muitos anos Eduardo Cabrita, lido com ele profissionalmente há muitos anos, porque ele foi muitos anos deputado. E Eduardo Cabrita é uma pessoa sensata, é uma pessoa afável. E a verdade é que ele, como ministro, cada vez que era pressionado pela comunicação social numa situação de desgaste, reage enervado, reage até às vezes com ar presunçoso, e revelou neste caso, e nomeadamente na manhã de sexta-feira passada, quando diz que era apenas um passageiro, sem nenhuma palavra de solidariedade para com a vítima e a família da vítima, reage de uma forma que é contraditória e que contrasta com aquilo que eu Conheces dele, sempre sim, conheci no sim. trato profissional que tive com o Eduardo Cabrita. Não sei se foi do Estatuto de Ministro, por ser uma pasta de soberania com a importância do MAI, que ele achou que tinha que ter uma atitude, ou que vestir uma personagem, não sei. Sei que aquilo saiu mal, a imagem foi muito má, e depois, sobretudo, da acusação estar feita,
já não havia mais o problema de Costa, ao demiti-lo, ser acusado de estar a ceder à oposição, não é? Ser acusado internamente. E, portanto, é o momento exato para ele sair. Até porque, convenhamos, de facto, a situação atual de Eduardo Cabrita para o PS, do ponto de vista eleitoral, ele era um ativo tóxico. Ou Ele também o seja, admitiu, não é? Ele também o admitiu na declaração que fez. ele próprio reconhece isso, que não queria penalizar o PS O em PS. eleições, não é? Se ele fosse mantido na lista de Setúbal, provavelmente o PS iria eleger menos deputados em Setúbal que elegeu há 2 anos, não é? Porque há aqui uma certa acrinomia também que se foi criando e gerando em volta da figura de Eduardo Cabrita. E daí era o momento certo, não foi aguentar até ao limite, foi esperar pelo momento certo para poder dizer: olha, sais agora. Eu não De- acho que fosse o momento certo, por acaso discordo da São José, e acho até que se as notícias que se foram sabendo tivessem sido as que se sabem hoje mesmo, por exemplo, hoje nós publicamos uma notícia que diz que o trabalhador foi atropelado antes de haver informação sobre os trabalhos na via, foi uns metros antes. Portanto, isto vem dar razão ao que Eduardo Cabrita tinha dito na altura, de que não viram nenhuma sinalização antes do atropelamento. Acho que se isto se tivesse sabido no dia em que se soube que o motorista era arguido, António Costa não teria demitido Eduardo Cabrita. Portanto, Admito, Não mas eu saberemos. acho que eu admito, mas acho que a situação de desgaste político de Eduardo Cabrita era já imensa. E há eu outra acho é coisa. que eu acho é que o primeiro-ministro sempre resiste porque não quer, nenhum quer, não é um exclusivo de António Costa, nenhum quer ceder à oposição. Se a oposição Claro, pede a admissão do ministro, aquele é um Ele faz ministro que não é exatamente o admitido por contrário. certeza. claro, Exatamente. por isso é que eu te Pronto. digo, é como a história das remodelações, não é? Quando a oposição começa a insistir em remodelações, é quando eles começam a adiar as remodelações. Mas depois quando tu passas 8 meses debaixo de fogo, neste caso não foram 8, foram junho, foram 6, 6 sim. meses debaixo de fogo e finalmente demites o ministro, quer dizer, é preciso 6, o que é que isso diz também é preciso 6 meses para perceber que a situação não mudou, é a mesma, não é? Nada mudou. Nada, E, exatamente, era o e- ministro que ia dentro do carro, nada mudou, mas foi preciso 6 meses a insistir num erro também não reforça um primeiro-ministro. Acho que isto não vai ser bom eleitoralmente, nem com Cabrita, nem sem Cabrita nas Pois. listas. Sónia, era isso que eu te ia dizer, é que Eduardo Cabrita também não vai ser deputado e curiosamente Constança Urbano de Sousa, a sua antecessora no MAI, que também se demitiu, também, e voltou para o Parlamento, onde esteve durante este período, também não vai voltar a ser candidata a deputada. São uma espécie de proscritos do PS que agora realmente convém esconder nesta altura da pré-campanha eleitoral. Eu não sei se foi esse o caso em relação a Constança Urbano de Sousa, não tenho a certeza, porque se ela fosse proscrita não tinha passado estes 2 anos no Parlamento, 2 não, 4 anos no Parlamento, porque ela saiu em 2017 ou 17, 18? 3, bom, 17, os incêndios foi em 17. 17. 4 anos, portanto. Pois. Hum, e E esteve foi lá, eleita a 2, não é? E foi esteve lá, candidata a 2. teve pastas importantes, teve a lei da nacionalidade, continua a trabalhar normalmente. E também não sei se foi o PS que os quis tirar da lista ou se foram eles próprios que não quiseram integrar as listas. Não tenho essa informação Eu, tanto quanto sei, foram os próprios que quiseram sair. pronto, Nos 2 portanto, casos. e por isso é que tenho dúvidas só sobre essa leitura, porque eu penso que Eduardo Cabrita também, e se calhar a ex-ministra Constança Urbano de Sousa, portanto, ambos os casos, poderá ter sido mais uma decisão, pessoal e no caso Pessoal. dele, depois de ter passado por tantos imbróglios, não querer voltar a ser deputado e estar à disposição daquele plenário todo, dos outros parlamentares, para ataques permanentes, porque ali ia estar debaixo de ataques permanentes. Uhum. Acho que isso não era útil para o PS e eu acredito que ele pense também no melhor do seu partido. Agora, eu só quero dizer aqui uma coisa que não tem nada a ver com as listas, mas eu acho notável que o ministro só tenha sido ouvido em novembro, num acidente que aconteceu em junho. É Acho estranhíssimo. 4 notável. meses depois, é muito estranho. Há muitas Sim. coisas estranhas neste processo.
Quer dizer, portanto, Bom, ele também está 4 meses, a imprensa a pressionar o que é que se passa com este processo, o que é que se passa com este processo, e a justiça está 4 meses por ouvir o ministro. Não Aqui acho. neste caso é a justiça também que deve explicações, é verdade, tens razão. Sim. Bom, para terminar, vamos ao público notório desta semana. Começo por ti, Marta, qual é o teu? olha, o meu é uma frase dita por Jerónimo de Sousa ontem, em que eu acho que nós vamos ouvir este tipo de frase mais vezes durante a campanha do Passa Culpas, em que ele se dirige a Costa e a Marcelo Rebelo de Sousa a dizer: escusam de vir com choradinhos e lamentos, como quem explica de escusam de vir dizer que pronto, temos que ir para eleições e nós não queríamos, porque na verdade os dois queriam ir para eleições. O E, Jerónimo tem portanto, expressões muito deliciosas, não é? tem. Percebem-se logo. Tem esta vantagem. Está São tudo muito dito. gráficas, é verdade. É. E A portanto isto vai fininha ser a no campanha chapéu. do Passa Culpas. E do choradinho. Exato. E é isto. São José, qual é o teu? O meu é um número, De quê? é o número 5.286 casos de Covid divulgados ontem e, portanto, registados na véspera, com um total de 15 mortos. E pronto, eu vou buscar este número porque confirma-se esta subida de casos. Hoje está um bocadinho mais baixo, está a 3.000 e tal, mas também ontem foi feriado. E, portanto, está-se a confirmar aquilo de que a Diretora-Geral de Saúde tinha previsto do aumento até ao Natal e que estava a ser, já era previsto pelas autoridades de saúde. E eu vou buscar este número para lembrar às pessoas que é importante terem cuidado, que é importante usarem máscara, que é importante o distanciamento, porque a situação não está nada controlada, muito pelo contrário. Sónia, termino contigo. Eu também tenho um número, ou vários, que tem a ver com o facto de hoje ser dia da corrupção, ou do combate à corrupção, e tem a ver com Portugal, números em Portugal. Em 2011, só 35% dos arguidos por crimes de corrupção eram condenados em Portugal, e em 2020, portanto, 9 anos depois, foram 74%. É uma grande melhoria e acho que vale a pena registar, porque temos tanta coisa má a registar sobre corrupção em Portugal, e hoje vários trabalhos divulgados também o demonstram, que também vale a pena registar as coisas positivas. Terminamos então com uma nota positiva e terminamos muito bem. Obrigada por quem nos tenha acompanhado. Voltaremos para a semana. Até breve. Adeus. Até breve. Tchau, até breve. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.